Olá, hoje eu quero dar continuidade neste vídeo àquele tema das duas ressurreições e falando um pouco mais sobre a primeira ressurreição. Como será esta primeira ressurreição? Existem muitas perguntas a respeito desse tema e é claro que a gente não vai jamais conseguir responder todas elas, mas algumas informações são interessantes a gente mencionar. Por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, nos versículos 42 a 44, o apóstolo Paulo diz o seguinte: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. E uma das ilustrações a respeito da ressurreição que o apóstolo coloca, e também Jesus menciona isso, é a questão do trigo, da semente. Quando uma semente é semeada, quando é feita a semeadura, aquela semente tem um determinado formato e ela tem que morrer. Foi o que disse Jesus lá no Evangelho de João. Se ela morrer, ela vai produzir muito fruto, porque ela vai nascer. Mas aquela nova árvore, aquela árvore que vai nascer daquela semente, é bem diferente, tem formato diferente, tem uma estrutura diferente da própria semente. A semente, na verdade, tem só os elementos em miniatura daquela futura árvore. Então, o apóstolo está ensinando aqui que o processo, o que vai acontecer com a ressurreição, é algo que nós podemos entender como no processo da semente, na semeadura, e depois o surgimento de uma nova, de uma árvore, de uma estrutura completamente diferente, uma nova estrutura. E aí ele fala que na ressurreição semeia-se o corpo em corrupção, isto é, o corpo de sofrimento, o corpo do pecado, o corpo que morre todos os dias, que é o nosso corpo mortal. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Ele diz mais: semeia-se em desonra, ressuscita em glória, que é essa situação que nós vivemos hoje. Semeia-se, continua ele, em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se, por fim, corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Diz a Bíblia que o corpo da ressurreição, da primeira ressurreição, é um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Aquele corpo que não se detém diante da matéria. Jesus entrou, se apresentou no meio dos seus discípulos sem precisar bater a porta, sem precisasse que alguém lhe abrisse a porta. Antes ele precisava, porque ele estava no corpo, naquele corpo como o meu e o seu, um corpo mortal. Mas depois que ele ressuscitou, então ele sendo o primeiro, a primícia da ressurreição, ele passou a ter um corpo glorioso, um corpo que não se preocupa mais com a matéria, não reconhece mais a matéria. Então ele se apresentou no meio dos seus discípulos e disse: Pai seja convosco. Eles estavam trancados numa casa, mas Jesus se apresentou no meio deles. Então é um corpo preparado para a vida futura, para a vida com Deus, para estar diante de toda a criação de Deus, sem mais aquela limitação do peso deste corpo ou das próprias leis da física. Um corpo preparado para viver fora de tempo e de espaço como nós vivemos, fora das limitações, além das limitações que nós vivemos. Então é muito interessante a gente pensar sobre isso. Às vezes a pessoa diz: mas como é que vai ressuscitar? Se já morreu, se já se decompôs aquele corpo. Pois é, aquilo ali era necessário, mas Deus vai trazer uma vida diferente, um corpo diferente, um tipo de corpo glorioso, que não vai morrer mais. Isso aqui é importante a gente mencionar. Outro ponto importante para a gente mencionar sobre a primeira ressurreição é que ela vai envolver todos os fiéis, todos os crentes em Cristo, que já dormem no Senhor, que já dormiram nesta confiança, nesta fé no Senhor Jesus. E também aqueles fiéis da antiga aliança, ou dos tempos antigos, dos tempos passados também, inclusive antes do tempo da igreja. No tempo ainda em que o mundo era
era muito diferente do nosso e havia uma outra dispensação, a dispensação da lei que existia em Israel, e também os povos viviam no paganismo sem nenhum tipo de informação acerca do Deus da Bíblia, acerca do Deus que criou o céu e a terra e que se revelou através principalmente de Jesus Cristo. Pois bem, todos os que morreram, que passaram para a eternidade antes desta nossa dispensação, da dispensação da igreja, eles também, aqueles que morreram em fé, na confiança da vinda de um Salvador, do Salvador que foi e que é Jesus Cristo, eles também participarão da primeira ressurreição. Este é um outro aspecto importante. E por último, um ponto importante a ser mencionado é que esta primeira ressurreição, ela começa, como dissemos no vídeo anterior, ela tem início no arrebatamento da igreja de Cristo. A igreja do Senhor será arrebatada, porém instantes antes, haverá a primeira ressurreição, a ressurreição dos que dormem no Senhor. Então depois os vivos, os que estiverem vivos naquele momento, serão arrebatados, se estiverem ligados em Deus, firmados nesta fé em Cristo, serão arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Mas há um detalhe interessante que diz lá no Apocalipse, é que esta primeira ressurreição ela se estende até o final da primeira parte da grande tribulação, quando o Senhor vai completar o número dos redimidos em todos os povos, línguas, nações e tribos da terra. Então até ali é o tempo da primeira ressurreição. Então é como se, podemos dizer que ela vai durar cerca de 3 anos e meio, porque depois do arrebatamento virá então o tempo da grande tribulação, o estabelecimento do reino do anticristo, de um grande governo mundial, que vai trazer muitas perseguições para os que ficarem, os que não forem arrebatados, os seguidores de Cristo, e também será de muita opressão sobre a nação de Israel. Então esses 3 anos e meio de muita perseguição do povo de Jesus, dos que não estiverem prontos, então eles ainda participarão da primeira ressurreição, se não se deixarem marcar na mão e na testa pelo sinal da besta, pelo 666, como diz lá na Bíblia. É o sinal do grande imperador mundial, do anticristo, que vai se levantar na face da terra. Talvez já esteja até aí, já esteja até vivo, já esteja até pronto para ser estabelecido, porque pode acontecer a qualquer momento. Pois bem, muitos que não forem arrebatados, que é a grande maioria da cristandade, na minha opinião, eles então passarão pela grande tribulação, mas se não se deixarem marcar, eles serão mortos. Morrerão de fome, morrerão de sede e morrerão também por causa da perseguição. Serão mortos, serão assassinados. Mas eles ainda participarão da primeira ressurreição, que vai ser concluída no tempo em que se completar a primeira metade da grande tribulação. E é um tempo que o apóstolo fala da última trombeta. Então ele fala disso, da última trombeta, lá no verso 52, no 51 e 52 ainda de 1 Coríntios 15. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Essa última trombeta é a 7ª trombeta, que vai acontecer no meio da grande tribulação, no final dos 3 anos e meio iniciais, 3 anos e meio iniciais da grande tribulação. Ali vai acontecer a 7ª trombeta. Quando for tocada a 7ª trombeta, terminou o tempo da misericórdia de Deus, e então o tempo dos redimidos desta dispensação será fechado, concluído, e ali, naquela 7ª trombeta, então serão abertos serão derramadas 7 taças da ira de Deus sobre a terra sem mistura. Então aí não haverá mais nenhuma salvação, ninguém mais vai se arrepender, ninguém mais vai se voltar para Deus. E os de Deus, os que são do Senhor, já estarão com Deus. A noiva, já arrebatada 3 anos e meio atrás, e aqueles que passarem pela grande tribulação, mas não se deixarem marcar e não negarem o nome do Senhor Jesus, serão ainda participantes desta primeira ressurreição. Então, tudo isso está diante de nós. Breve, tudo isso deve acontecer. Por isso que nós dizemos, sempre estamos a dizer nesses vídeos, que o tempo está cumprido, e que o Rei está voltando. Jesus está às portas. É tempo de preparação.